Oi galera bonita e maravilhosa desse mundão, eu me chamo Matheus Lira, falo com vocês aqui diretamente do Planetário Municipal do Parque do Carmo e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as nebulosas, o que são, de onde vêm, o que elas estão fazendo no espaço, como que elas brilham, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Vinheta! E aí galerinha, olha eu aqui de novo. Então, as nebulosas podem ser formadas de dois jeitos. Quando uma estrela fica muito grande, começa a brigar com a gravidade, e aí ela não aguenta e libera um monte de elementos assim para o espaço. Ou dois, quando os elementos que já estão no espaço começam a se aglutinar por causa da força da gravidade também, eles se juntam de um jeito que formam uma nuvenzona gigantesca assim de gás e poeira de elementos. E aí isso tem energia e isso faz elas brilharem um pouquinho também. Mas aí pera, como assim? Os elementos do espaço vão se juntar e fazer uma nuvem de gás? Tem coisa no espaço? O espaço não é só vazio? Não, mas é quase isso. No espaço tem muitos átomos que estão soltos. A densidade do espaço é de mais ou menos um átomo para cada centímetro cúbico. Para vocês terem uma noção quanto que é um centímetro cúbico, é mais ou menos o tamanho desse dadinho aqui, ó. Esse dadinho aqui. 1 centímetro cúbico, olha só, muito pequenininho, né? Imagina que nesse dadinho aqui tem um átomo. Essa é a densidade do universo, do espaço como um todo. Mas se a gente for parar para pensar aqui na Terra, qual que é a densidade da Terra em questão de átomos? Nesse dadinho aqui teriam 10 bilhões de átomos. Então a gente aqui está num ambiente muito mais denso que no espaço. Daí em comparação parece que o espaço está vazio, mas não é tão vazio assim. E aí, por causa da gravidade, esses átomos que estão vagando soltos ali acabam se juntando e formando essas nuvenzonas de gás e poeira que a gente chama de nebulosas. E o primeiro tipo de nebulosa que eu vou falar para vocês é a nebulosa de emissão. O nome já está dando uma dica aí. Ela é de emissão por quê? Porque ela está emitindo coisa, olha só. Ela emite luz, ela brilha pra gente. E daí, como ela está brilhando? O que está acontecendo nela? No núcleo dessa nebulosa, tem uma fonte de muita energia que está emitindo radiação ultravioleta. E essa radiação vai para os elementos dessa nuvem de gás e poeira e eles absorvem essa energia e como é muita, eles acabam liberando e nesse liberar energia absorvida, ela emite luz para a gente. Mas radiação ultravioleta, você está falando grego, tio? Pode ser, beleza. Vou tentar deixar mais claro para vocês. Imaginem as 7 cores do arco-íris. Quanto mais puxado para o vermelho, menos energia tem. Quanto mais puxado para o azul, mais energia tem. E aí do vermelho para frente também tem outras radiações que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio. Elas são bem menos energéticas, porque elas são depois do vermelho. Se a gente for para o azul, já tem mais energia. E aí antes do azul ainda, temos a radiação ultravioleta e os raios gama, que são os mais energéticos de todos. E aí esse ultravioleta é o que está sendo emitido do núcleo dessas nebulosas. E aí os elementos absorvem essa energia que é muito forte e eles liberam depois formando luz pra gente. Aí nascem as nebulosas de emissão. E elas são principalmente vermelhas. Por quê? Porque elas são compostas majoritariamente por hidrogênio. E a cor do hidrogênio é vermelho. Por que a cor do hidrogênio é vermelho? Não sei. Ela só é vermelha. O universo decidiu que o hidrogênio seria vermelhão e aí ele sempre libera energia na cor do vermelho. Daí esse é o primeiro tipo de nebulosa. O segundo tipo é totalmente diferente do primeiro. Agora meio que ignora o que eu falei de como é que são formadas as nebulosas e vamos para o segundo tipo. Em vez de ser uma nebulosa de emissão, ela é uma nebulosa escura ou opaca. Ou seja, ela não está emitindo luz, nem nada. Mas se ela é uma nebulosa escura, como é que a gente consegue enxergar ela? Do que você está falando? Ah, tá. A gente consegue enxergar ela por comparação. Como assim? Imagina que tem uma região muito estrelada que está brilhando forte. E nessa região, às vezes tem uma zona que o brilho não está tão forte assim, está mais escondido. Por que o brilho está escondido? Porque tem alguma coisa barrando a passagem de luz naquele lugar. E essa coisa pode ser diversos objetos astronômicos, dentre eles uma nebulosa escura. Essa nebulosa escura ela é totalmente diferente da nebulosa de emissão. Por quê? Numa nebulosa de emissão, imagina que os elementos, os hidrogênios, eles estão mais soltos nela. Soltos, mas não tão espalhados assim. Na nebulosa escura, eles já estão mais juntos. Tão juntos que, ao invés de serem elementos, átomos livres, eles são moléculas, que é a junção de dois átomos.
Em vez de ser um Hzinho só, vai ser um H2, por exemplo, que é o gás hidrogênio. Imagina que a gente está construindo uma parede de tijolos, e quanto mais a gente coloca tijolo nessa parede, mais difícil é de ter uma passagem de luz, porque tem um muro bloqueando a gente. E esse muro são essas nebulosas escuras. Um exemplo muito famoso de nebulosa escura que a gente conhece é a nebulosa Cabeça de Cavalo, que fica na constelação de Órion. Não é aquela grandona que brilha bastante, aquela é a nebulosa de Órion. Um pouco mais acima dela, perto do cinturão, bem do lado, quase do ladinho da estrela mais brilhante do cinturão de Órion, tem a nebulosa da Cabeça do Cavalo. E agora o terceiro tipo de nebulosa também é bem diferente dos outros. Essa é uma nebulosa de reflexão. A gente viu que a densidade foi aumentando da de emissão para a nebulosa escura, correto? Mas as nebulosas de reflexão, elas são bem menos densas. Os elementos que compõem essas nuvens de gás, eles estão mais espalhados. É uns Hzinhos que estão mais soltos assim, quer cada um ficar sozinho meio que no seu canto. E por conta disso, eles não conseguem absorver tanta energia e liberar energia para brilhar. O que eles fazem é refletir a luz que é incidida sobre eles. Tipo, se eu pegasse uma lanterna agora e atirasse no espelho, a luz ia ser refletida para mim. O espelho não está absorvendo energia, ele está mandando para outro canto. E é isso que esses elementos fazem nessa nebulosa. Um exemplo de onde isso acontece está no coração da constelação de Touro, o que a gente chama de Pleiades, que é um aglomerado de estrelas. Lá tem uma nuvem de gás bem sutil que está refletindo a luz dessas estrelas, fazendo elas brilharem até um pouquinho mais. E aí, o quarto tipo de nebulosa que eu vou falar para vocês é a nebulosa planetária, aquela que é formada quando a estrela fica grandona e aí briga com a gravidade e depois elas liberam os elementos para o espaço. Essa nebulosa, ela é formada com uma liberação muito grande de energia. Nesse liberar elementos da estrela, eles ganham muita energia por conta disso e até os elementos mais pesados que são expulsos para o espaço tendem a emitir uma certa quantidade de luz. Daí formam essas nebulosas. E as nebulosas planetárias, elas têm uma forma muito distinta entre si. Tem uma que eu gosto pra caramba, que é a nebulosa do Anel, que fica na constelação de quem? Do Lira, claro, lógico. Maravilhosa. Essa nebulosa, ela parece realmente um anel. Mas tem algumas nebulosas que são um pouquinho mais confusas. Essa eu vou mostrar pra vocês no painel. Por exemplo, essa daqui, a nebulosa do olho do gato. Tá bem aqui escondidinha? Essa nebulosa, ela não é redonda, não é formato de anel, ela tem os discos que compõem ela são meio que embaralhados. Ela não parece nem um olho, nem um gato, mas o nome pegou e tem seu charme, não vou mentir. E também tem outras nebulosas muito mais confusas ainda, que são nebulosas planetárias. Daí, era isso que eu queria passar para vocês um pouquinho de hoje. A diferença entre os 4 tipos de nebulosas. Depois eu quero que vocês venham aqui no planetário e tentem diferenciar para mim aqui no nosso painelzão do universo. E esse era um pouquinho da história das nebulosas que eu queria passar para vocês aqui hoje. Gente, muito obrigado por verem até aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, sigam a gente nas redes sociais, @PlanetáriosSP, deem um joinha no canal, sigam a gente no nosso canal também. Fiquem para mais vídeos que tem muita galera aqui esperta que vai mandar muito mais coisa. Se tiver qualquer dúvida sobre esse que eu falei aqui, pode digitar nos comentários que eu vou responder, eu prometo. E se vocês quiserem ainda, venham até aqui e perguntem pessoalmente que eu respondo com mais gosto ainda. E fica como desafio pessoal vocês chegarem aqui no planetário para visitar nosso espaço e diferenciarem para mim aqui no painelzão os 4 tipos de nebulosas. Muito obrigado, pessoal. Nós aqui da equipe do planetário desejamos céus limpos a todos.